Nós continuamos a nossa consideração e a exposição do Evangelho de Marcos. E hoje nós chegamos ao capítulo 2 deste Evangelho. Marcos, capítulo 2. E nós vamos ler e considerar nessa noite do verso 1 ao verso 12. Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Palavra de Deus, Escritura, que Marcos registra, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, Marcos capítulo 2, verso 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O evangelista Marcos continua na sua descrição e na sua revelação da majestosa autoridade do Senhor Jesus. Está revelando ainda agora, dando continuidade ao tema que ele vem mostrando, a autoridade de Cristo. Ele já mostrou para nós como Cristo ensinava com autoridade, né? Como Cristo exercia autoridade sobre os demônios, e como o Senhor Jesus, de uma maneira muito significativa, tinha autoridade sobre as células do corpo humano, para dar a elas regeneração e fazerem elas funcionarem novamente de uma maneira que não estavam funcionando mais. A autoridade sobre o corpo humano, de maneira que aquele que estava doente passava a estar curado, como vimos na semana passada. Marcos agora vai trazer para a gente um aprofundamento e uma abrangência maior dessa autoridade de Cristo nesta passagem. Note que ele começa dizendo que Jesus voltou para Cafarnaum. A história bem conhecida, mas é importante nós voltarmos a considerar alguns detalhes e os momentos, o contexto dessa revelação que Marcos faz, para que fique claro aquilo que ele está enfatizando. Então Jesus havia saído de Cafarnaum para pregar em outras áreas, para abençoar outras vidas, porque nós sabemos que a autoridade de Jesus é para a edificação, então ele sai para abençoar outras vidas. E Marcos vai dizer que alguns dias depois de ter andado por outras regiões, ele volta para Cafarnaum e volta para sua casa. Estava em casa. Jesus
Então, nesse momento, de certa forma, Cafarnaum é a sua cidade, onde ele mora. E ele está em casa. E estando em sua casa, já a sua autoridade no ensino sendo conhecida, a sua autoridade sobre os demônios sendo conhecida, a sua autoridade sobre o corpo humano sendo conhecida, as pessoas correm para ouvir Jesus, correm para estar com Jesus, estar perto dele. E o fato é que então Jesus ali na sua casa, e nós não sabemos se essa casa é a casa de Pedro, se Jesus está morando ali com ele, ou se Jesus tinha a sua própria casa sozinho, mas o fato é que ele está morando em Cafarnaum, e as pessoas ouvindo que ele está lá, eles correm para onde Jesus está. Eles vão unidos em multidão para estar perto de Jesus, próximo dele. E Marcos vai dizer que Jesus está ali fazendo o que normalmente ele fazia, ensinando, né? No final do verso 2 vai dizer que Jesus anunciava-lhes a palavra. Jesus ensina, Jesus instrui, Jesus dá a sua palavra. Mas Marcos vai chamar a atenção aqui, de uma maneira bem significativa, para esse evento. 4 homens trazem um paralítico numa maca. Imagina essa cena. 4 homens trazendo um paralítico numa maca. Agora pensa, numa casa pequena da Judéia, do século I. Aliás, da Judéia não, né? Da Galiléia, perdão. Uma casa no século I, não é igual à nossa casa, mas é uma casa pequena, não é uma casa grande. E Jesus está lá dentro da casa, e a casa está com muitas pessoas ali para ouvir Jesus, e na porta da casa tem muita gente, né, ali tentando ouvir as palavras de Jesus. E esses homens, tendo essa pessoa doente, se juntam, os 5, para estarem com Cristo. Eles querem estar com Jesus. Óbvio, é um homem paralisado, é um homem com uma doença. E ali na cidade dele tem alguém que cura doentes. Que cura doentes. E ele falou, vamos para lá então. E esse grupo de 5 decidem ir para lá. O paralítico e os 4. Só que eles não conseguem nem se aproximar da porta, porque tem muita gente, está cheio. Está cheia a casa. E o que eles fazem então é subir no telhado. E aqui, diferente, né, das nossas casas, as casas no primeiro século eram pequenas, mas todas elas tinham acesso ao telhado por uma escada lateral, né? Normalmente eles usavam ali aquela área de cima, né, como um espaço para secar carne, fazer tarefas manuais, tal. Então era um espaço aberto, uma varanda, um deck, de certa forma, que eles usavam aquele espaço. E esses homens então, querendo chegar perto de Jesus, tendo diante de si uma multidão, eles não se têm por vencidos naquela multidão, eles não desfalecem, não desistem, falam, tem muita gente aqui, vamos embora. Não, eles sobem pela escada lateral, sobem no telhado da casa, calculam mais ou menos onde Jesus está, começam ali a tirar a palha do teto, tirar aquela argila, aquele barro que faz o teto daquela casa, faz um buraco, e eles descem a maca e o paralítico pelo telhado para estar diante de Jesus. O texto vai dizer, Marcos vai dizer que quando Jesus vê essa cena, quando Jesus vê esses homens, a afirmação a respeito desses homens é de que eles tiveram fé. Eles tiveram fé. E Jesus reconhece a fé deles. Jesus afirma a fé deles. Verso 5: vendo-lhes a fé. Eles confiaram que Jesus tinha poder para curar. Jesus tem poder para curar. Vamos lá, não vamos desistir. Vamos até o final, vamos nos manter até chegar perto dele.
E Jesus tem poder, né, para isso, e eles confiam nisso. Eles estão determinados a não desistir, mas a chegar em Cristo, porque eles confiam nessa autoridade que está sendo revelada, que está sendo demonstrada. E o texto vai dizer então que Jesus, vendo a fé daqueles homens, reconhecendo o esforço deles e o trabalho deles e a confiança nele para curar aquele homem, Jesus se vira então para o paralítico e diz para ele: filho, os seus pecados estão perdoados. Filho, os seus pecados estão perdoados. Que coisa está acontecendo aqui, né? Primeira coisa importante que a gente precisa ressaltar, e muitas vezes eu já vi pessoas ensinando esse texto e se perde, né? A gente fala muito dos 4 que estão carregando, né? E porque eles têm o esforço de carregar, eles têm o esforço de subir no telhado, eles têm o esforço de abrir o buraco e descer esse paralítico numa maca. A gente considera que eles, tendo o esforço, a fé está mais neles, né? E a gente não fala pouco da fé do paralítico, né? Mas o evangelista, e nenhum dos evangelistas, porque essa história está também em Mateus e em Lucas, fala que esse homem era mudo. Que ele era paralítico, mas não fala que ele era mudo, né? Provavelmente ele também confessou essa confiança em Jesus. E provavelmente ele era alguém também que estava estimulando os seus amigos. Não, vamos lá, me leva lá, dá um jeito, me leva pelo telhado, me sobe pelo telhado. Mas os 5 demonstraram essa fé. E Jesus considerou essa fé nos 5. E Jesus, quando olha para aquele homem, vendo a fé deles, e vendo a fé especialmente do paralítico, que é ali, que está nessa situação, a frase do Senhor Jesus é: filho, filho, os seus pecados estão perdoados. Que interessante essa resposta de Jesus, não é? Que interessante essa resposta de Jesus. Eu fico imaginando a cabeça do paralítico quando ele ouviu essa frase. Já imaginou? Todo o esforço dele para chegar perto de Cristo, todo o esforço para chegar perto do Senhor, confiando de que o Senhor tinha poder para salvá-lo, confiando de que o Senhor tinha a autoridade para fazer as suas moléculas funcionarem novamente. E o que ele ouve é: filho, os teus pecados estão perdoados. Parece ser um banho de água fria, né? Parece ser um banho de água fria. Lá em Presidente Dutra, cidade que eu estava semana passada, a gente ouviu muita história, né? E uma das histórias, muitas histórias boas, algumas histórias ruins, e uma das ruins que eu ouvi foi conversando com o pastor que nos recebeu lá, pastor Rubem. Ele estava falando de gente doida, né? E falando de gente que ensina sem nem ter a menor ideia do que está dizendo. Ele falou de um homem que ensinava lá na região deles, né, que Jesus fazia as coisas, mas de maneira imperfeita. Jesus fazia as coisas, mas que na verdade as atitudes de Jesus não valiam muito, porque era tudo temporário. Então ele está dizendo assim: bom, Jesus curou um homem, mas depois ele morreu. Então não adiantou muita coisa não. Jesus ressuscitou aquela criança lá, mas depois morreu de novo. Então qual foi a vantagem que se tinha? Normalmente, se você considerar somente esse aspecto da cura, você pode chegar a essa mesma conclusão desse homem, né? Porque de fato foi isso que aconteceu. Todas as pessoas que Jesus curou morreram novamente. Todas elas faleceram. E aí então, de certo modo, ele estava certo. Mas ele estava certo porque tinha uma visão limitada daquilo que Jesus fazia. Quando Marcos
revela essa atitude do próprio Senhor Jesus, de olhar para aquele paralítico e dizer assim: os teus pecados estão perdoados. Ele nos apresenta uma autoridade muito mais profunda e ampla do que uma autoridade passageira, finita e limitada. Porque Jesus não veio ao mundo simplesmente para fazer remendos. Jesus não veio ao mundo simplesmente para fazer coisas passageiras e temporais. Jesus veio ao mundo para arrancar o mal pela raiz. E é essa autoridade que Marcos está revelando agora, quando ele diz: os teus pecados estão perdoados. Ora, se eu curar você, deixar você aí curado, você vai morrer de novo. De novo não, você vai morrer. Agora, se eu perdoar os seus pecados, ainda que você morra, você vai viver eternamente. E é isso que Jesus está fazendo. Esse é o pensamento de Jesus. A plenitude da obra de Jesus é essa. Ele quer nos curar, Ele quer edificar, Ele quer restaurar a condição humana, mas Ele não quer fazer isso de maneira passageira. E vendo a fé desses homens, no poder dele, na autoridade dele, Ele diz: olha, eu vou resolver o problema de vocês. Eu estou vendo a fé, eu estou vendo a confiança de vocês. E podem ter a certeza de que o seu problema está resolvido. Os seus pecados estão perdoados. Jesus não considera menor o tratamento do corpo. Como a gente viu, ele já curou a sogra de Pedro, curou aquele outro homem. Mas Jesus sabe que o real problema que precisa ser resolvido, o real problema que vai trazer a solução cabal, final e eterna sobre o corpo humano, sobre as doenças, sobre essa condição de degradação, de corrupção do corpo humano, é o problema do pecado. E enquanto esse problema não for solucionado, vai ficar um problema, como aquele homem pensava, uma coisa que é só temporária, não é definitivo. E Marcos revela que Jesus tem muito bem compreendido que a sua ação e a sua autoridade é para solucionar os problemas de maneira eterna, de maneira cabal, de maneira final. É para arrancar o mal pela raiz. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. A autoridade de Jesus, irmãos, ela vai além daquilo que a gente pode ver, e além daquilo que é finito, daquilo que é criado, daquilo que é temporal, daquilo que está preso ao espaço e ao tempo. Jesus tem autoridade sobre aquilo que é eterno, porque Ele é o eterno, Ele é Deus. E Marcos está revelando isso, essa autoridade em Jesus. Uau, que afirmação! Os seus pecados estão perdoados. Que afirmação magnífica! Essa afirmação é tão magnífica, irmãos, tão magnífica. E nós consideramos, pensando no paralítico, mas o fato é que Marcos vai dizer que aquelas pessoas que estavam ali compreenderam a magnitude dessa afirmação. Elas compreenderam a magnitude daquela afirmação, porque os escribas, aqueles homens que estavam ali, naquela casa, que viram aquela cena, aquele homem se dispondo para estar perto de Jesus, e ouviram Jesus dizendo para ele: os seus pecados estão perdoados. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles entenderam, falaram: peraí, que negócio é esse? Que papo é esse desse cara aí? Beleza, ele pode ser alguém que Deus está usando, e ele tem autoridade para ensinar a Torá, tem habilidade com o conhecimento da Torá, ele conhece a Torá, manja de Bíblia, ele ensina bem.
Ele tem sido usado por Deus para fazer milagres, para curas, né? Mas os profetas do Antigo Testamento também fizeram esses milagres e essas curas. E isso é normal. Quem é de Deus, né? Deus pode usar para fazer essas coisas. Mas perdoar pecados? Perdoar pecados? Isso pertence a um ser só. Só há um ser com autoridade para perdoar pecados. E esse ser é Deus. Os escribas ali sentados, eles entendiam essa realidade. Que quem tem autoridade para perdoar pecados é somente Deus. Aquele homem ali não tinha essa autoridade. E eles falam então que Jesus é um blasfemo. É um blasfemo. Parêntese rápido aqui, irmãos. Quando alguém disser assim, a Bíblia não diz que Jesus é Deus, é só falar assim para as pessoas, não, então lê a Bíblia, que aí você vai ver que ela fala que Jesus é Deus. Então você lê. Olha aqui, Jesus está dizendo, eu sou Deus, eu perdoo pecados. E aqueles escribas entenderam que ele estava dizendo que era Deus. Mas esse homem é um blasfemo. Que loucura é essa aqui que está acontecendo nessa sala, nesse lugar, nessa casa? Só Deus pode perdoar pecados. Os sacerdotes, eles diziam para o povo que estava perdoado, porque Deus tinha dado para eles todo o ritual, todo o esquema sacerdotal de purificação, e somente depois daquele sistema de purificação é que eles afirmavam, vai em paz, né? Vocês estão em paz com Deus, vocês têm propiciação, Deus está voltado para vocês agora. E agora, esse homem aqui, sentado numa casa, chega um paralítico e ele diz, seus pecados estão perdoados? Que doideira! Isso é blasfêmia. Eles estão entendendo corretamente a afirmação de Jesus. Mas eles não creem em Jesus. Eles não creem em Jesus. E Marcos dá mais uma prova da extensão dessa autoridade que o Senhor Jesus tem. Porque ele vai dizer que Jesus, percebendo o que eles pensavam, mais um lugar onde a autoridade de Jesus entra, nos pensamentos. Jesus tem autoridade sobre o corpo, ele tem autoridade sobre o homem de maneira plena. Ele entra nos pensamentos, e ele checa os pensamentos, e ele conhece, e ali então, ele vai agora repreender esses escribas no seu modo de pensar, na sua maneira de pensar. Como é que ele faz isso? Diz, por que vocês estão pensando essas coisas no coração de vocês? Por que vocês estão aí dizendo que eu sou um blasfemo? Por que vocês estão falando isso? Por que vocês têm uma disposição contrária a mim? Uma disposição de rejeição a mim? Por quê que vocês têm essa disposição? Se vocês estão considerando essa realidade que eu sou um blasfemo, por que vocês não perguntam? Por que vocês não falam? Mas eles não falaram, eles não se manifestaram sobre esse assunto, eles ficaram só ali. É típico do invejoso, do encrenqueiro, daquele que gosta de problema, né? Ele fica vendo a situação e pensa que está tudo errado e fica só na cabeça dele aqui, isso aqui está tudo errado. Isso aí, ó, tem nada certo do que está acontecendo aqui. E por fora ele está assim, né? Rindo, fingindo que está tudo bem, se fazendo presente ali. Estou aqui na casa, estou no meio de todo mundo, né? Todo mundo, vamos ouvir esse tal de Jesus de Nazaré, que agora mora em Cafarnaum, vamos ver. Né? Mas dentro eles estão aqui, esse cara é um blasfemo, esse cara é maluco, esse cara é doido. E Jesus diz, por que vocês estão com essa disposição contra mim? Por que vocês estão dispostos a negar a minha autoridade, sem nem considerar e conversar sobre ela? Então quer saber? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, tome o seu leito e ande? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante, tome o seu leito e ande? Essa frase é interessante, né? Muito interessante. E
ela não faz sentido para nós, porque nós estamos muito acostumados a lidar com gente falsa, com gente mentirosa, com gente que é manipuladora e enganadora, gente que chega e diz assim: não, amanhã eu estou lá, mas não vai. Gente que diz: não, eu tenho um compromisso com você, mas não cumpre. Por isso, na nossa cabeça, é muito mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados do que levanta e anda. Para a gente, essa pergunta de Jesus não faz muito sentido. Mas esse não é um lugar onde as pessoas são mentirosas de propósito. Lembro da história de Tomás de Aquino. Ele estava dando aula e um grupo, e ele era conhecido como o boi mudo da Sicília, né? Era um homem muito piedoso, muito crente. E diz que um dia, ele dando aula, os seus alunos armaram uma pegadinha contra Tomás. E aí chegaram assim rápido na mesa dele e falaram: senhor Tomás, tem uma vaca voando lá fora. E aí a história relata que ele levantou rápido da sua mesa, correu na janela e ficou procurando. Cadê? Onde? Cadê? Querendo ver a vaca voando. E aí nisso, quando ele olha para trás, os alunos estão no chão rachando, né? Rindo demais. Que vaca voando, você é louco. E aí toma a coragem de se pôr e falou: senhor Tomás, vaca voando? O senhor acreditou mesmo que tinha uma vaca voando? E aí ele pegou e disse assim: bom, para mim é mais fácil acreditar numa vaca que está voando do que num crente que está mentindo. E aí ficou aquele climão, né? Porque não é uma organização de gente mentirosa, de gente enganadora. Nós vivemos nesse mundo, né? Nós vivemos nessa realidade. As pessoas estão só enganando umas às outras. Falar alguma coisa não significa nada. Mas nessa sociedade aqui, não é assim. Tanto que os homens levam em consideração o que Jesus fala, levam a sério o que Jesus está falando. Eles não pensam que Jesus está brincando. Jesus não está fazendo pegadinha com aquele paralítico. Está falando sério quando ele afirma: os seus pecados estão perdoados. Jesus está falando sério. E ele diz: o que é mais fácil dizer? Obviamente, dizer levanta e anda é muito mais fácil do que dizer os seus pecados estão perdoados. Porque é um problema muito mais fácil de resolver. Porque se essa solução corporal pode ser temporária, a solução dos pecados é eterna. A solução para o problema dos pecados é muito mais difícil de solucionar. Muito mais difícil de solucionar do que fazer um paralítico andar. E como nós sabemos, tem muito milagreiro aí, né, que por feitiçaria às vezes faz uma coisa dessa. Resolve problemas temporais. Mas Jesus não está resolvendo isso. Jesus está resolvendo os problemas que são constantes e eternos, aqueles que são duradouros. Ele está arrancando o mal pela raiz. Mas ele aceita o desafio desses homens. Ele aceita o desafio. E ele diz assim: então tá bom, o que é mais fácil? É mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados, ele diz ao paralítico: levanta-te, pegue o seu leito e vá para casa. Levanta, pega o seu leito e vá para casa. E ele se levantou, no mesmo instante, pegando o seu leito e retirando-se à vista de todos. O Senhor Jesus, mais uma vez, na sua inclinação de bondade, na sua inclinação de misericórdia, na sua inclinação de graça, mesmo tendo a rejeição e a oposição desses escribas, que estavam contra ele, naquele momento, quando ele estava solucionando o problema
cabal e final daquele paralítico. O Senhor não fala assim: irmão, problema de vocês, eu perdoei o pecado de vocês, pode levar ele embora na maca mesmo. O Senhor vai ser gracioso mais uma vez, misericordioso mais uma vez. Então, para vocês verem que eu tenho autoridade sobre o problema final dos homens, eu vou mostrar para vocês mais uma vez a minha autoridade sobre o corpo do homem. Levanta e anda. E aquele homem se levanta, toma nas suas mãos a sua própria maca, a sua própria cama, e sai andando. Não só sai com o peso do seu próprio corpo, mas sai levando aquele instrumento no qual ele foi levado, demonstrando uma cura total. E o Senhor Jesus diz que Ele faz isso para que a autoridade dEle para perdoar pecados fosse conhecida. E todas as pessoas naquela sala ficam admiradas, ficam deslumbradas, e dão glórias a Deus. Dão glórias a Deus. Nunca vimos uma coisa assim. Nunca vimos uma coisa assim. Agora, a glória que eles estão dando aqui, lembre-se, não é só porque o paralítico passou a andar, mas é porque, bom, será que esse homem tem mesmo o poder para resolver o nosso problema final da nossa separação contra o Criador? É isso que é o assunto. Essa é a resenha. Jesus diz que tem autoridade para perdoar pecados. E Ele prova do seu poder e da sua autoridade fazendo esse homem levantar. E o pessoal fica maravilhado. E eles reconhecem então a autoridade de Jesus e bendizem ao Senhor, dão glórias a Deus por Jesus Cristo, por Jesus de Nazaré, pela autoridade e o poder que Ele tem. Meus irmãos, o evangelista Marcos, de uma maneira muito significativa, ele mostra para a gente, clara, simples, que Jesus tem uma autoridade que permeia todas as coisas. Jesus tem uma autoridade que é sem fim, sem limite. Aonde Ele quiser entrar, Ele entra. Não há como se esconder da autoridade de Jesus. Não há. Não há como se esconder da autoridade de Jesus. E a autoridade dele inclui o extra tempo e espaço, extra criação, porque Ele resolve os problemas na eternidade, no divino. Aquela separação que os homens tinham contra Deus, Jesus está resolvendo esse problema também, porque a autoridade dele está em todo canto, está em todo lugar, e Jesus revela essa autoridade, e Ele faz uso dessa autoridade para redimir pecadores, para salvar, para limpar, para lavar pecadores. Essa é a exposição que Marcos faz. Mas eu queria fazer duas considerações finais com você, de aplicação dessa realidade, da autoridade de Jesus. Que essa autoridade de Jesus muitas vezes pode ficar escurecida para nós, por causa das dificuldades, por causa das lamúrias. Mas elas não podem cegar a gente da realidade de que Jesus é o Cristo, aquele que perdoa pecados. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer no capítulo 1, né, fazendo aquela lembrança de que a pregação dele é a pregação da cruz, né, e que ele decidiu conhecer nada além de Cristo. Por isso os coríntios não devem ficar se dividindo em facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não, isso não existe, porque nós estamos todos em Cristo. E aí, logo no capítulo 1 ele vai fazer uma separação, né? Quem está em Cristo é porque abraçou a loucura do Evangelho e está salvo. Quem não está em Cristo está ainda tateando na cegueira do mundo aí, na loucura do mundo, né? Seja de duas maneiras, seja na tentativa da sabedoria da filosofia, ou na religiosidade daqueles que querem testar a Deus. Querem testar a Deus. Querem provar a Deus. Querem ver se Deus tem poder mesmo ou não.
E ele vai falar que os judeus pedem sinais. Eles precisam de sinais para aprovar se Deus é Deus mesmo ou não. E o fato é que nessa tentativa, então, nessa consideração, muitas vezes nós queremos imaginar que as coisas precisam estar sempre boas para estarmos diante de Deus. Porque Deus só é bom se está tudo bem. Mas a história desse paralítico e da fé desse paralítico revela para nós que Deus, de uma maneira sábia, de uma maneira elevada, mas que para nós parece loucura, por isso que Paulo vai dizer que é a loucura do Evangelho, Ele faz uso deste mundo quebrado para nos trazer a Ele. Já parou para pensar se esse paralítico nunca tivesse sido um paralítico? Se ele teria disposição para encontrar e procurar o Senhor Jesus? Já parou para pensar como a paralisia desse homem foi um instrumento do Senhor para que ele buscasse a Cristo? Já parou para pensar nisso? Que se esse homem não fosse um paralítico, talvez ele estivesse lá andando pelas praias do mar da Galileia, fazendo a sua pescaria, fazendo a sua corridinha, fazendo os seus trabalhos, cuidando da sua vida, e não tivesse nem aí para Jesus. Mas a dor daquele homem, o sofrimento daquele homem, foram um instrumento usado por Deus para mostrar para ele que ele precisava de uma solução do seu problema. E quando ele vai a Jesus, Jesus diz para ele: o seu problema eu vou solucionar, mas não esse passageiro, eu vou solucionar o seu problema eterno. Vou solucionar o seu problema de uma vez por todas. Eu vou perdoar os seus pecados. É isso que Jesus faz, meus irmãos. E o Senhor, de maneira muito bondosa, faz uso até mesmo dessa bagunça que é esse mundo quebrado, para nos levar a Ele. Então não desconsidere a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, aquela coisa quebrada que você vive. E não pense que Deus está sendo malvado com você por causa disso. Mas se apoie, se agarre, despeje a sua confiança na bondade da autoridade do Senhor e corra para Ele. Não permita que tanto a dor e os obstáculos, os impedimentos façam você desistir do Senhor. Como aquele paralítico e seus amigos chegaram, tinha muita gente na porta, as suas limitações estavam ali, eles não desistiram, mas eles sabiam. Nós precisamos chegar a Cristo, nós precisamos chegar em Jesus de Nazaré, nós precisamos chegar nele. Aquela paralisia deixou claro para eles que eles precisavam continuar até chegar em Jesus. Então não considere que a sua dificuldade é uma barreira para você chegar em Jesus. A sua dificuldade, ela está aí para te mostrar que você precisa resolver um problema. E que o mundo precisa resolver o problema. Não só você. Todos os homens precisam ter o seu problema solucionado. E esse problema, Jesus soluciona, fazendo novamente união de Deus com os homens. Nos dando a esperança do novo céu e da nova terra, onde não vai haver mais sofrimento. Onde não vai haver mais lágrima. Onde não vai haver mais dor. Mas eternamente estaremos de novo em estado de perfeição com o Criador. Não só perfeição de relacionamento, mas também na perfeição de vida. Teremos novamente acesso à árvore da vida. Não haverá mais doença, não haverá mais morte. Eternamente estaremos com Deus. Então não desconsidere as agruras. Não despreze o sofrimento, não despreze as dores, mas olhe para isso como uma oportunidade que você tem de se lembrar que você precisa de Deus e de que esse mundo precisa de Jesus Cristo. Se agarre nisso, considere a bondade do Senhor, volte-se para Jesus, continue se aproximando dele cada vez mais. Vá para onde Ele está. Como o apóstolo Paulo disse, você foi ressuscitado com Cristo,
que os seus pensamentos estejam com Ele. Pense nas coisas do alto e viva dessa maneira. Essa é a primeira consideração. A segunda, que eu quero chamar a sua atenção, é o fato de que nem sempre todos aqueles que estão em volta estão realmente com a disposição correta em relação ao Senhor Jesus. Muitos, vivendo a sua situação quebrada, percebendo a sua necessidade de salvação, eles buscam: eu preciso ser salvo. É esse Jesus que salva? Onde Ele está? Onde eu me encontro com Ele? Mas a verdade é que muitos não consideram-se nessa posição de que necessitam salvação, mas eles se aproximam do mesmo jeito. Se aproximam por curiosidade, se aproximam porque querem ter as suas necessidades satisfeitas. Deixa eu dar uma analisada aí nesse negócio, vamos ver se esse homem aí é isso mesmo que ele diz, vamos ver se ele é Deus mesmo, vamos ver se ele é poderoso mesmo. E aí ele diz, e ele julga, como os escribas estavam fazendo aqui. Lembra que no capítulo 1, quando Jesus está ensinando na sinagoga, na primeira vez, tem homem endemoniado lá. Agora, Marcos diz que no meio dessa reunião, homens que não estão nem aí para Jesus e que o condenam por suas palavras, estão ali no meio. E eu quero chamar a sua atenção para você se considerar se é essa a sua condição hoje. Será que você está aqui só porque você está curioso para Jesus e você está tentando julgar se Jesus tem autoridade ou não? Será que você tem se aproximado da religião para testar se isso funciona para você? Vamos ver se isso vai ter resultados na minha vida. Vamos ver se isso aí está de acordo com os meus pensamentos. Vamos ver se está de acordo com a minha cosmovisão, com a minha leitura do mundo. Opa, isso aí eu não gosto não, hein? Esse negócio aí está errado. Não acho que é desse jeito. Será que é assim mesmo? Será que Jesus perdoa mesmo? Será que Jesus tem essa autoridade? Será que é verdade isso aí que está escrito? Como está o seu coração em disposição de submissão ao Senhor e à sua palavra e à obra que Ele faz? Você é daqueles que Paulo vai dizer que são tolos, buscando sinais para julgar se Deus é Deus mesmo ou não? No fim das contas, você está se colocando no papel de Deus, né? Você é que julga o que é verdade, o que é mentira, o que funciona, o que não funciona. E se essa é a sua condição é muito miserável. Porque esses homens que começam agora aqui, nós vamos ver, né, essa oposição não se esvaindo, mas crescendo cada vez mais, a ponto de, logo na metade do ministério de Jesus, eles já começarem a tramarem a sua morte, e depois conseguirem matar o Senhor, porque eles estão não interessados em submeter a Jesus, não interessados em reconhecer a sua autoridade, não interessados na solução que Ele tem para o pecado do homem, mas eles querem julgar, eles são curiosos, e querem fazer o seu próprio julgamento de quem é Jesus e da autoridade dele. E nessa noite então eu quero chamar a sua atenção para você considerar isso. Como você tem se aproximado de Jesus, da autoridade que Ele tem, da pessoa e da obra de Jesus de Nazaré, o Filho do homem, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Você se aproxima de Jesus com submissão, buscando Ele, sabendo: Jesus, você tem a solução para os meus problemas, e eu estou entregue ao Senhor. Eu venho aqui com a minha maquinha, meus amigos me carregando, mas nós estamos juntos aqui para se colocar diante do Senhor, porque você é que tem a solução para os meus problemas. Ou você tem se aproximado por curiosidade, porque você está a fim de julgar a religião, e vamos ver se isso funciona, se não der certo depois eu viro budista, né, ou outra coisa. Qual é a sua condição em relação a Jesus? Aquele paralítico que depositou a sua fé em Jesus teve os seus pecados perdoados e o seu problema solucionado. Mas aqueles que negam,
vão ser julgados, vão ser endurecidos. Por isso a palavra volta. O reino de Deus é chegado. Se arrependa e creia. Confie no Senhor Jesus. Tire o seu ego da sua frente. Olhe para as realidades de como esse mundo está quebrado e nós precisamos de uma solução, precisamos de um Salvador. E confie que Jesus é Salvador. Deposite a sua confiança na autoridade de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nunca jamais foram vistas coisas desse jeito. O fato de que um homem tenha autoridade, não somente sobre as moléculas do corpo humano, as células do corpo humano, não somente que ele tem autoridade para invadir a mente humana e conhecer os pensamentos dos homens, não somente que ele tem autoridade sobre os espíritos maus, sobre o vento, sobre o mar, mas que ele tem autoridade para resolver o problema que quebrou o mundo, o problema do pecado, o problema da rebelião humana. Que autoridade plena, maravilhosa. Nós te bendizemos porque Jesus se revelou misericordioso Salvador, que tira o pecado do mundo. Senhor, nós queremos rogar ao Senhor que esta seja a maior notícia que nós possamos receber, que a maior canção que pode haver nos nossos lábios é a de que o Senhor perdoou os nossos pecados, porque nessa canção, nessa realidade, nós sabemos que o nosso problema eterno está solucionado. O Senhor arrancou o mal pela raiz. Não foi só uma capina que o Senhor fez, não, o Senhor tirou a raiz, lançou fora o pecado, e nós, mortos para o pecado, estamos vivos para com o Senhor em Cristo Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé, dá-nos a confiança em Cristo, e nos ajuda a confiar no Senhor, mesmo que tenhamos dor. E não só isso, nos ajuda a ver a dor, nos ajuda a ver os sofrimentos, as agruras, as dificuldades desse mundo, como a realidade de que nós precisamos de salvação em Jesus, e nos leve para Ele, quando estivermos sofrendo. Da mesma maneira, Pai, eu quero pedir por aqueles que possam estar aqui, e que na verdade estão só rodeando a casa, para julgar a Jesus Cristo, para avaliar se Jesus é tudo isso mesmo ou não. Pai, quebra o coração dessas pessoas, e que elas possam, como esse paralítico e seus amigos, estarem se aproximando de Cristo para ter o seu problema solucionado, buscando em Cristo a sua salvação. Muda o coração, dispõe o coração pelo teu Espírito para a fé e o arrependimento, e que essa igreja então possa ser um testemunho dessa salvação, e que nós possamos então alcançar esse bairro, essa cidade, e aqueles que ainda não confiam em Ti. Usa-nos, Pai, para esse testemunho. Usa-nos para proclamar a realidade de que Jesus tem poder sobre o pecado. Para a glória do Teu nome nós oramos assim, no nome de Jesus mesmo. Amém. Vamos cantar.